No vídeo de hoje vamos contar a parte desconhecida de uma história muito famosa. Você com certeza irá se surpreender. O novo arranha-céu símbolo de Nova York, o One World Trade Center, com os seus 104 andares, foi inaugurado mais de 13 anos depois do ataque às Torres Gêmeas. Mas por que ele demorou tanto tempo para ficar pronto? A resposta parece simples. As autoridades americanas queriam instalar novas tecnologias no prédio para que ele se tornasse a prova de novos atentados terroristas. Mas será que isso é verdade mesmo, ou apenas uma falsa propaganda para enganar os inquilinos e os turistas? Depois da queda das Torres Gêmeas, os bombeiros de Nova York demoraram mais de 3 meses para conseguirem apagar completamente o incêndio no local. E então, as autoridades começaram a refletir sobre o futuro daquele espaço. Transformá-lo em parque? Fazer um memorial? Depois de muita discussão, os americanos decidiram construir um prédio no local, o One World Trade Center. Foi uma das obras mais caras e tumultuadas de todos os tempos, cheia de inovações tecnológicas e reviravoltas políticas. Mas antes, vamos contar alguns segredos polêmicos que aconteceram antes de sua construção. Com o incêndio extinto, veio o primeiro problema. Como se livrar dos destroços das Torres Gêmeas? Era uma montanha gigantesca, com 1,5 milhão de toneladas de aço e detritos. Um problemaço. Para piorar, policiais, bombeiros e operários envolvidos na demolição brigavam sem parar. Um dos principais motivos eram os furtos. Isso porque as torres e seu entorno ficaram interditados, trancados, com todos os objetos dentro, e foram implacavelmente saqueados pelos envolvidos na limpeza da área. Laptops foram levados de prédios vizinhos, que estavam interditados. Bolsas e maletas foram furtadas. Havia muitas lojas na região atingida, que se tornaram alvos. Segundo o jornalista William Langvish, autor do livro American Ground, os bombeiros preferiam relógios de luxo, os policiais gostavam de eletrodomésticos e os operários levavam o que vissem, sobretudo vinhos, encontrados nas ruínas do Hotel Marriott. Também havia um tesouro sob os escombros, um cofre com 1.000 quilos de barras de ouro e prata do Banco da Nova Escócia, no valor de 250 milhões de dólares. Quando ele foi encontrado, e uma equipe chamada para retirar o conteúdo, descobriu-se que alguém já havia tentado arrombar a porta sem sucesso. Durante a operação de limpeza, os operários encontraram um carro de bombeiros soterrado. Não havia ninguém dentro, mas a cabine estava cheia de calças jeans, algumas dúzias delas que os bombeiros haviam furtado em lojas do World Trade Center antes do desabamento das torres, quando deveriam estar socorrendo pessoas. Isso causou escândalo nos Estados Unidos e arranhou a imagem dos bombeiros, que até então eram vistos como os heróis do 11 de setembro. Os detritos foram colocados em balsas e levados para um aterro em Staten Island, onde eram analisados e depois agrupados em montanhas. Mas o aço não ficou ali. Quase 200 mil toneladas dele, que ainda estavam em bom estado, foram cortadas e vendidas para outros países. A Turquia comprou um pouco, mas a maior parte foi para a Índia e China. Ele foi derretido, moldado em barras, revendido e usado na produção de diversos produtos, inclusive utensílios de cozinha, como facas, colheres e garfos. O processo foi polêmico. Alguns disseram que era um desrespeito à memória das vítimas, outros que a reciclagem poderia estar destruindo provas. O Greenpeace alegou que o aço poderia estar contaminado por substâncias tóxicas, como mercúrio, chumbo e cádmio, que teriam se misturado a ele durante o incêndio. Não deu em nada. A reciclagem continuou. E se você comprou talheres naquela época, é possível que tenha pedaços do World Trade Center na sua casa. As disputas em relação ao qual projeto seria construído ajudaram a atrasar a construção do prédio, e hoje restaram poucos resquícios das primeiras ideias que surgiram. Uma das características mantidas foi a altura, 541 metros, ou 1.776 pés, uma referência ao ano da independência dos Estados Unidos. Isso tornou o One World Trade Center o edifício mais alto do Ocidente, e o quarto mais alto do mundo naquela época. Mas até nisso não há um consenso. Isso porque, na verdade, o prédio em si é bem mais baixo.
tem 417 metros. A altura recorde só é atingida graças a uma ponta de 124 metros, o que é considerado um truque por alguns arquitetos. Também não houve consenso na escolha do nome. Após os atentados, a ideia era que se chamasse Freedom Tower, Torre da Liberdade. Mas a autoridade do Porto de Nova York, dona do local, decidiu em 2009, de uma hora para outra, que o prédio seria batizado de One World Trade Center. O argumento foi de que se tratava de um nome mais conhecido. Suspeita-se que o primeiro nome, que tem conotação patriótica e ideológica, pudesse afastar interessados em alugar os andares. No início, o One World Trade Center teve pouquíssimos inquilinos. O principal deles foi a editora de revistas Condé Nast, dona de revistas como a Vogue e a Vanity Fair, entre outras, que alugou 24 andares por um prazo de 25 anos e paga uma mensalidade de 6,6 milhões de dólares. Além dela, também se mudaram para o prédio o China Center, mistura de centro cultural e espaço de negócios ligado ao governo chinês, e a Administração Geral de Serviços, um órgão do governo americano. A construção do prédio custou 3,9 bilhões de dólares. Na época, foi a segunda obra mais cara do mundo de todos os tempos, em preço por metro quadrado, perdendo apenas para o Antilla, um prédio residencial construído por um bilionário em Mumbai, na Índia. Em termos comerciais, não existia necessidade de se fazer esse novo prédio. Logo, para que as empresas pudessem se mudar para ele, deveriam se sentir atraídas pelo prestígio do local. Mas, para que isso pudesse acontecer, elas precisariam se sentir seguras. E aí que entrou a necessidade de se promover o marketing de que o prédio possuiria novas tecnologias que o deixaria à prova de futuros ataques terroristas. Mas será que isso realmente foi somente uma propaganda? Vamos ver. Primeiro era preciso conciliar a segurança com o design. O prédio deveria ser um local convidativo. Ninguém queria um edifício que parecesse uma fortaleza. Só por aí já era possível ver que parcela importante de segurança precisaria ser flexibilizada. Mas o desenvolvimento de novas tecnologias ajudaram a melhorar a segurança do prédio. A construção das antigas torres gêmeas nos anos 70 reinventou as técnicas de engenharia. Os edifícios tradicionais, como o Empire State Building, são grandes blocões de tijolos e concreto. As torres gêmeas eram diferentes. Sua estrutura era feita de aço e usava um sistema inteligente. Parte do peso de cada prédio era sustentado por uma rede de vigas que revestia todo o seu exterior. Graças a essas características, as torres gêmeas eram mais leves e puderam ser construídas com mais andares. Mas quando os aviões bateram nas torres, em 2001, o ponto fraco dessa estratégia ficou evidente. Primeiro, o impacto rasgou a malha externa. Depois, as aeronaves explodiram e geraram bolas de fogo com 800 graus Celsius de temperatura. O problema é que a 600 graus o aço fica mole, perde cerca de metade da rigidez. Isso foi demais para os prédios. Por isso as torres caíram retas, como numa implosão. Sua estrutura ficou mole, cedeu, e os andares de cima foram esmagando os de baixo. O One World Trade Center adota uma filosofia diferente. Ele também é feito de aço, mas tem uma grande base central de concreto, que ocupa 50% da área interna e funciona como um edifício independente. Os elevadores e as escadas ficam dentro desse núcleo, que na base é ainda mais reforçado. Os primeiros 20 andares do prédio são uma espécie de bunker, sem janelas nem escritórios, construído com um novo tipo de concreto, 3 vezes mais forte que o tradicional. Segundo os construtores, isso permite que ele resista a um carro-bomba com até 680 quilos de explosivos. Os vidros do prédio também são mais fortes, 50% mais grossos que o normal. Além disso, todos os carros que entram no acesso subterrâneo do One World Trade Center são inspecionados por sensores. Os equipamentos são capazes de detectar materiais radiativos, por exemplo. Já os visitantes que vão ao Memorial do 11 de setembro são analisados por um conjunto de 400 câmeras de vigilância, com computadores analisando as imagens em busca de indícios de anormalidade, como pacotes abandonados, e identificar pessoas procuradas pela polícia.
Tudo isso para ajudar o One World Trade Center a suportar eventuais ataques terroristas. E para torná-lo capaz de vencer o que talvez tenha sido o seu maior desafio: convencer as pessoas a quererem trabalhar lá. Porém, uma verdade inconveniente precisa ser dita. As tecnologias implantadas no One World Trade Center talvez até tenham algum grau de efetividade contra ataques terroristas parecidos com aqueles que ocorreram em 2001. Mas você acha mesmo que um novo ataque terrorista seria parecido com o que ocorreu naquela época? Se por um lado os avanços tecnológicos permitiram aperfeiçoar a proteção do prédio, por outro lado, esses mesmos avanços tecnológicos podem permitir a sofisticação de um ataque terrorista. É ingenuidade pensar que os terroristas pararam no tempo. Talvez seja forçoso concluir que o One World Trade Center não é realmente a prova de atentados terroristas, embora seja importante que ele projete essa sensação de segurança. Ao fim e ao cabo, a verdade é que todas as nossas vidas possuem uma boa e cavalar dose de insegurança. Mas no dia a dia, nós deixamos essas inseguranças de lado com base em uma racionalidade estatística. Afinal de contas, quais são as chances, não é mesmo? Mas e você? Você se sentiria seguro em visitar o observatório turístico que existe no topo desse prédio? Esse foi o meu primeiro documentário autoral. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente e também não esqueça de curtir o vídeo. Até o nosso próximo encontro.